Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os corações de aves e mamíferos, então dando sequência àqueles nossos vídeos sobre os corações dos vertebrados. Então, para começar, pessoal, a gente tem os corações de aves e mamíferos separados em 4 câmaras: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Essas 4 câmaras elas estão completamente separadas, certo? Então não há mistura de sangue. Nós temos assim, portanto, a circulação pulmonar e sistêmica completamente separada nesses animais. Além disso, o miocárdio, nas aves e mamíferos, ele é compacto, então é um miocárdio compacto. E por isso a gente tem aí uma riqueza de vasos sanguíneos, irrigando aí o coração, as artérias coronárias, trazendo, o sangue, o oxigênio, os nutrientes que esse músculo cardíaco precisa para funcionar. Então aqui está a anatomia, de uma ave típica, e aqui nós temos o coração. Então, só para relembrar, circulação sanguínea, a gente vai ter o circuito de circulação pulmonar e o circuito de circulação sistêmica. O circuito de circulação pulmonar, a gente vai ter o sangue, saindo do coração, indo para os pulmões, retornando ao coração. E na circulação sistêmica, esse sangue ele vai ser ejetado para todo o corpo do animal. Se vocês não viram ainda a aula de circulação, dá uma olhada lá no vídeo, gente. Para quem não lembra também, assiste de novo. E aí o circuito pulmonar e sistêmico, eles vão ter diferenças de pressão. Então, a gente vai ter o sangue fluindo com muito mais pressão no circuito sistêmico do que no circuito pulmonar. Essa diferença de pressão, em parte, se deve à diferença aí entre o lado direito e esquerdo do coração. Então, o ventrículo esquerdo ele vai ter uma camada de músculo mais espessa, que permite a ele ejetar uma quantidade de sangue numa pressão maior do que o ventrículo direito. E aí, essa diferença de pressão, ela ajuda aí na adaptação desses animais, porque o sangue ele vai poder passar com a pressão adequada nos pulmões e ele vai poder também ter força suficiente para chegar no resto do corpo. E com essa separação entre circulação pulmonar e sistêmica e a separação anatômica do coração, a gente tem um coração de aves e mamíferos funcionando aí de acordo com um ciclo cardíaco bem característico. Então, daqui para frente na apresentação, vocês vão ver que eu vou usar basicamente imagens de coração de mamífero, porque o nosso coração, por exemplo, é um dos que tem mais imagens anatômicas feitas ao longo do tempo, por um interesse óbvio das pesquisas, e por ser pesquisas em diferentes áreas, não só da biologia, como na medicina. Então, a gente tem imagens anatômicas muito bacanas, porém, o funcionamento do ciclo cardíaco ele vai ser comum aí às aves e aos mamíferos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui no período de diástole ventricular. Então, o ciclo cardíaco ele tem diferentes fases, mas por ser um ciclo ele se repete sempre, então a gente poderia começar essa explicação em qualquer ponto desse ciclo. Mas, como essa imagem começa aqui, número 1 na diástole ventricular, eu vou começar também por ela, certo? Essa imagem, ela é bem didática, bem ilustrativa, então vamos aproveitar ela para a gente conhecer aí o ciclo cardíaco. Então, no período de diástole ventricular, os ventrículos eles estão relaxados. Então, sempre que a gente falar diástole é relaxamento, sempre que a gente falar sístole é contração. No período de diástole ventricular, os ventrículos estão relaxados. E aí a gente tem os átrios, ejetando sangue para dentro desses ventrículos. Os ventrículos eles vão se enchendo. Quando, esses ventrículos começam a encher, os átrios eles vão também, tendo a sua contração. Então, tem a sístole atrial. E aí eles vão contraindo e colocando cada vez mais sangue para dentro dos ventrículos, até que esses ventrículos ficam cheios. Nesse momento em que os ventrículos enchem, as válvulas entre os átrios e os ventrículos vão se fechar. Então, lembra que os compartimentos aí dos corações dos vertebrados, eles vão ser divididos, separados por válvulas. Essas válvulas vão se fechar e aí a gente vai ter o ventrículo cheio de sangue, com a parede distendida começando a se contrair. Nesse começo, a gente tem o que a gente chama de contração isovolumétrica, porque o ventrículo ele vai contrair, mas a gente não vai ter sangue saindo desse ventrículo, porque a contração não é forte o suficiente ainda para abrir as válvulas que separam o ventrículo das artérias.
Quando esse período de contração isovolumétrica passa, é porque a contração do ventrículo ela se tornou forte o suficiente para abrir as válvulas e aí o sangue passa a ser ejetado, né? A gente tem um período de ejeção que vai ejetar o sangue aí de dentro dos ventrículos para as artérias pulmonar e aorta. Depois disso, o ventrículo ele retorna para a diástole, né? As válvulas vão se fechar. E aí a gente vai ter um relaxamento isovolumétrico. Nesse momento o ventrículo não está ainda recebendo sangue. E depois se reinicia o ciclo cardíaco. Então, daqui para o final desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas fases e o que está acontecendo em cada uma delas de uma maneira mais detalhada. Então, vamos aí, né, dar ênfase nessa parte do ciclo cardíaco. Então, aqui está o nosso coração, né? E aí, uma coisa importante da gente saber sobre o ciclo cardíaco é que cada ciclo cardíaco ele vai se iniciar pela geração de um potencial de ação espontâneo. Esse potencial de ação espontâneo ele se inicia numa região chamada nodo sinusal ou nodo sinoatrial, dependendo do livro que vocês peguem para estudar. O nodo sinusal ele fica localizado no átrio direito. E aí ele inicia espontaneamente, né, potencial de ação, então é uma estimulação endógena. E aí com essa estimulação ele propaga o potencial de ação dele para as outras partes do nosso coração, né? Vai ter um videozinho para vocês verem também que o eletrocardiograma ele está registrando justamente a propagação desses potenciais elétricos pelo coração. E a gente vai ver lá como é que ele funciona. Bom, e aí além de iniciar, né, com um potencial espontâneo, outra coisa importante que vocês não podem tirar da cabeça sobre o ciclo cardíaco é que ele vai ser dividido em fases de sístole e diástole. Sístole sendo contração e diástole sendo relaxamento. Então, durante a sístole, a gente tem geralmente a saída do sangue do coração, né, por exemplo, do ventrículo para as artérias, enquanto na diástole a gente tem a entrada de sangue nesses ventrículos, certo? Lembrando que a sístole atrial, né, a contração dos átrios, ela empurra sangue para dentro do ventrículo. E aí, de acordo com esses tempos de sístole e diástole, a gente consegue geralmente medir a nossa frequência cardíaca, né? Esse desenho aqui atrás representa um smartwatch, né? Então, quem faz exercício físico aí de vocês e utiliza um desses equipamentos, sabe aí que dá para medir a nossa frequência cardíaca através aí de um smartwatch, né? De um reloginho desse simples, se você está usando ele enquanto está praticando a atividade física. Mas a frequência cardíaca ela pode ser medida de diversas maneiras, né? A gente pode medir contando assim, colocando, né, os dedos aqui no pulso de uma outra pessoa. E existem aí diversas formas. E aí, qual a relação então entre frequência cardíaca e ciclo cardíaco? Por que eu estou falando de frequência agora? É que a duração total de cada ciclo cardíaco, né, incluindo as suas fases de sístole e diástole, vai ser o tempo que é gasto em cada batimento. Então, se eu sei que o meu batimento é 72 batimentos por minuto, eu posso pegar 1 minuto, dividir por 72 e eu tenho a duração do ciclo cardíaco. Então, o batimento cardíaco nada mais é do que uma volta naquele ciclo cardíaco. E aí, se a gente está, por exemplo, fazendo exercício, registrando a nossa frequência cardíaca, a gente começa a ver que essa frequência ela vai se elevando conforme a gente vai aumentando a intensidade do nosso exercício físico, né? Ou se a gente é uma pessoa sedentária e faz um exercíciozinho qualquer, sobe uma escada, já aumenta a frequência cardíaca. Isso acontece, isso é real na minha vida, inclusive, na de muita gente, né? Eu imagino, mas o nosso ciclo cardíaco ele vai, né, elevar os batimentos aí. E aí, quando ele eleva os batimentos, isso significa que está diminuindo a duração de cada ciclo cardíaco. Então, a duração daquelas fases do ciclo cardíaco não vai ser a mesma. E quem é que vai, né, ser reduzido? Qual é a fase? Vai ser sístole ou diástole? É a diástole. Então, a fase de relaxamento ela fica mais curta conforme o batimento cardíaco fica mais elevado. E aí, o ciclo cardíaco, né, a gente não pode falar dele sem falar um pouco dos átrios. Então, os átrios eles aumentam em cerca de 20% a capacidade de bombeamento do coração. Ou seja, né, sem o átrio, os nossos ventrículos sozinhos eles conseguiriam aí bombear 20% a menos.
Porém, quando a gente está em repouso, o nosso ventrículo, o nosso coração, na verdade, ele bombeia de 300 a 400 vezes o volume de sangue que o corpo exige, que o corpo necessita. Então, essa frequência, né, o batimento cardíaco, ele é capaz de bombear bastante sangue. No entanto, a presença dos átrios ela é fundamental para quando o indivíduo está em atividade, ou seja, para aquelas aves que têm alto batimento de asas, ou para nós, quando estamos fazendo exercício físico, a presença dos átrios é fundamental para que a quantidade de sangue exigida pelo nosso corpo, pelos nossos músculos, chegue, né, até eles. E aí vamos falar um pouquinho, né, mais especificamente sobre o período de contração isovolumétrica do coração. Pode ser isovolumétrica ou isométrica, dependendo do livro que vocês pegarem. Mas esse período de contração isovolumétrica do ventrículo, ele é um período em que a pressão nos ventrículos vai estar fechando as válvulas atrioventriculares, e aí a gente tem válvula tricúspide, válvula mitral, né? No caso do nosso coração. Porém, essa pressão não é suficiente para abrir as válvulas semilunares, que seriam a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Então, aqui a gente tem um exemplo de válvula mitral, né, que é uma válvula atrioventricular, que vai estar fechada no momento da contração isovolumétrica, e um exemplo aqui da válvula aórtica, né, que é a tricúspide, que vai estar também fechada nesse momento de contração isovolumétrica. O que significa isso? O ventrículo está contraindo, mas o sangue está ficando lá. Não volta para o átrio, porque a válvula está fechada, e não sai pela artéria aorta, porque a válvula está fechada. Depois do período de contração isovolumétrica, a gente tem o período de ejeção, ou seja, a contração do ventrículo ela se torna suficiente para ejetar aí o sangue através da artéria pulmonar, no caso do ventrículo direito, e através da artéria aorta, no caso do ventrículo esquerdo. Nesse período, 60% do sangue acumulado no ventrículo vai ser ejetado. O que isso significa na prática? É que no final dessa sístole ventricular, ainda vai ter um volume de sangue residual dentro do coração. Então, isso é importante, gente. A gente não fica com o coração completamente vazio. Esse volume residual de sangue ele vai sempre existir. Quando eu tenho um batimento cardíaco mais elevado, esse volume residual ele vai ser reduzido, porque lembrem, o coração ele vai ficar menos tempo em diástole, então ele vai se encher menos, consequentemente o volume residual é reduzido, mas ainda terá um volume residual. Essa imagem ela faz aí uma revisão das fases do ciclo cardíaco, levando em consideração o ventrículo esquerdo. Então vejam bem, no começo lá o ventrículo esquerdo ele está com um volume em ml de sangue em cerca de 50. Então, veja que a gente tem no eixo X o volume. E uma pressão aí baixa. Então, ele está em diástole ventricular. Então, aqui é a pressão no ventrículo esquerdo. Conforme, né, o átrio vai se contraindo, vai enfiando sangue para dentro desse ventrículo esquerdo. E aí vai aumentando o volume de sangue. Mas vejam que a pressão não se altera, até que ocorre o fechamento da válvula mitral. A válvula mitral é a válvula que separa aí o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Quando essa válvula fecha, o ventrículo começa a sua contração isovolumétrica, ou seja, ele está contraindo, mas essa válvula está fechada e a válvula aórtica ela não está aberta ainda. Então, ele continua contraindo, vai aumentando a pressão até que essa pressão é suficiente para abrir a válvula aórtica. E aí começa o período de ejeção, ou seja, a contração vai ejetar o sangue para fora do coração através da artéria aorta. Com isso, vai baixando o volume de sangue dentro do ventrículo. No final do período de ejeção, ocorre o fechamento da válvula aórtica e aí, consequentemente, a pressão no ventrículo ela vai diminuindo, né? Acaba ali a sístole ventricular, o ventrículo entra em diástole, essa pressão cai. E aí o volume de sangue que sobra é aquele volume residual de cerca de 50 ml. E aí o ciclo se reinicia, né, com a contração dos átrios, relaxamento do ventrículo, e isso fica se repetindo. Esse gráfico está do ponto de vista do ventrículo esquerdo, mas se eu pegasse o ventrículo direito, eu conseguiria também realizar, né, esse mesmo tipo de relação. Bom, gente, então aqui
voltando para a imagem inicial do ciclo cardíaco. Ventrículo relaxado, átrio contraindo e jogando sangue para dentro do ventrículo. Então, diástole ventricular, sístole atrial. Depois, a gente tem o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são a válvula tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a válvula mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Com essas válvulas fechadas, começa o período de sístole ventricular, porém com contração isovolumétrica, ou seja, não tem sangue voltando para os átrios, não tem sangue saindo para as artérias. Quando essa contração é forte o suficiente, o sangue vai ser ejetado pela artéria pulmonar e pela artéria aórtica, né, com a abertura das válvulas das artérias, né, da válvula pulmonar e da válvula aórtica. E aí começa o período de ejeção, o sangue vai deixando o coração, mas percebam aqui, ó, o volume residual ele sempre fica no interior do coração, né? E aí ao final desse período de ejeção, o coração entra de novo em diástole, os átrios vão se encher com o sangue que vai chegar através das veias e aí reinicia o ciclo cardíaco. Bom, pessoal, é isso sobre o coração e o ciclo cardíaco nas aves e mamíferos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? E isso dá o final aqui a nossa sequência de vídeos sobre os corações dos vertebrados. Nos próximos vídeos a gente vai começar a falar agora da regulação aí do nosso bombeamento cardíaco e vamos falar um pouquinho também sobre como funciona um eletrocardiograma. Então não deixem de assistir, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Até mais, pessoal!